Quando será a volta de Cristo? Será que alguém consegue saber? Pois bem, a Bíblia é muito clara no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 36, ao nos dizer que ninguém sabe o dia ou a hora da volta de Cristo. Nem os anjos, somente Deus, o Pai. Mas a Bíblia não nos deixou no escuro. Enquanto Jesus esteve na terra, ele nos falou sobre os sinais da sua vinda. Os sinais funcionam como os sinais das placas numa rodovia quando você está de viagem. As placas dizem, faltam 50 quilômetros, faltam 30, agora falta 20. Pois bem, hoje nós vamos estudar 7 sinais da volta de Cristo. São chamados sinais gerais, porque eles sempre existiram, mas conforme for chegando aquele dia, eles vão aumentando de frequência e intensidade. Em Mateus, no capítulo 24, no verso 8, Jesus nos diz que estes sinais são o princípio das dores. Estes sinais são comparados com uma mulher que está para dar à luz. Conforme vai chegando aquele dia, as contrações vão aumentando em intensidade e frequência. Eu estou aqui com a minha Bíblia e vou lê-la para você. Ao final desse vídeo você vai ter cada um dos versos para você ler na sua Bíblia também. Vamos lá? O primeiro sinal da volta de Cristo está em Mateus, no capítulo 24, no verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Também o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nos últimos dias, disse Jesus, o mundo seria religioso. Você já reparou? Quantas igrejas têm surgido nos últimos anos? Quantos pastores pregando milagres, curas, enriquecimento, mas negam a palavra de Deus, não pregam a palavra de Deus. Nós vemos pastores ricos e ovelhas pobres. Lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 21, nos diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de Deus, a vontade de meu Pai, disse Jesus. Este é o primeiro sinal da volta de Cristo. O segundo está em Mateus capítulo 24, no verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Jesus falou de guerras e rumores de guerras. Você percebeu que no último século, o século XX, foi o século das guerras? Mais de 160 milhões de pessoas morreram em guerras. Nós tivemos as 2 grandes guerras mundiais, além de diversos outros conflitos, Irã, Iraque, Coreia, Vietnã. São mais de 160 conflitos armados ao redor do mundo, que devastaram vidas. Além disso, nos dias atuais, nós temos as guerras do terrorismo internacional. De repente, alguém se mistura no meio da multidão e está com uma bomba. Alguém entra numa igreja, numa escola armado e causa o terror. Ou então um caminhão desgovernado, um avião é lançado sobre um prédio. Sabe o que dizem ainda? Que nós corremos um sério risco. Temos a possibilidade de um terrorismo nuclear ou guerras químicas e biológicas. Jesus já nos advertiu. Nos últimos dias haverá guerras e rumores de guerras. Também no versículo 7 de Mateus, vamos para o terceiro sinal, diz assim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O terceiro sinal é a fome. Não é curioso que o mundo tenha evoluído, a ciência, a riqueza, a tecnologia, mas ainda existe a fome? São mais de 793 milhões de pessoas que sofrem de desnutrição no mundo, segundo a ONU. É por volta de 13% da população mundial. 21 mil pessoas morrem por dia por desnutrição.
mais de 7 milhões por ano. Sinal da volta de Cristo. Quarto sinal está em Mateus no capítulo 24, nesse mesmo verso que lemos. Haverá terremotos em vários lugares. Em Lucas 21, verso 11, fala em grandes terremotos. Você já observou? Nos últimos anos a terra tem sido chacoalhada. É como se a terra dissesse: Jesus está voltando, preparem-se. Só nos últimos 20 anos eu vou narrar alguns grandes terremotos para você. Em Sichuan, na China, em maio de 2008, foram 70 mil mortos por terremoto. Em 2010, no Haiti, mais de 200 mil mortos. Você se lembra de dezembro de 2004? O tsunami da Indonésia? 227 mil pessoas mortas. Mais recentemente, no Japão, no ano de 2011, 15 mil mortos. A terra está clamando que Jesus em breve voltará. Vamos para o quinto sinal. Está em Lucas. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 11. Diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas, também grandes sinais no céu. Você observou a palavrinha que apareceu aqui? Muito famosa nos dias atuais. Epidemias. Nos últimos dias haveria um surto de epidemias, diz o texto bíblico. Doenças, pestes em outras versões nos diz. Só nos últimos anos agora tivemos vaca louca, gripe aviária, H1N1, ebola e por fim agora Covid-19, o coronavírus. O mundo está doente, cumprindo a profecia de Cristo. Epidemia se espalhando pela terra. Sexto sinal, Lucas 21, versos 55 e 56. Lucas 21, versos 25 e 26, perdão. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes da terra serão abalados. O sexto sinal é a angústia entre as nações. Você já parou para pensar que nós vivemos um momento de angústia? O mundo está angustiado. São momentos de medo, angústia, ansiedade, pânico. A Bíblia já nos dizia que seria assim. As pessoas teriam medo do futuro. O que virá? Um grupo de cientistas fez um manifesto chamado Alerta à Humanidade. Eles diziam o seguinte: são poucas as décadas que nos restam. O mundo está em pânico. O último sinal que vamos estudar está em Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor vai se esfriar nos últimos dias. As famílias, na sociedade, as pessoas serão egoístas. Ninguém vai se preocupar com o próximo. E também vai haver um aumento da violência, diz o texto bíblico. Ficaremos como a sociedade nos dias de Noé, onde a violência vai reinar. Enquanto eu gravo esse vídeo, nesta semana, a cidade de Botucatu foi atacada por 40 bandidos fortemente armados. Assaltaram bancos e lojas. O mundo está clamando pela volta de Cristo. Lucas, no capítulo 21, no verso 28, nos diz que quando essas coisas começarem a acontecer, devemos exultar e erguer a cabeça, porque a nossa redenção que está se aproximando. Todos esses eventos juntos estão falando que Jesus vai voltar. Por isso eu apelo para você. Leia este livro, porque ele tem todas as respostas que você precisa.